Vitor, e o que diz o entorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Leandro, há essa expectativa, inclusive, como trouxe agora há pouco o CNN Mercado, em torno dessa publicação de uma portaria que finalmente resolva esse imbróglio das emendas e consiga destravar esse valor residual, ali avaliado em cerca de 7 bilhões de reais, para que seja pago ainda nesse ano, para que seja empenhado ainda esse ano e destrave, portanto, essa agenda econômica sobre a qual a Ju comentava, né? Portanto, a gente percebe nesse momento de afastamento do presidente Lula, em um momento em que ele estava envolvido pessoalmente nas articulações políticas, trazendo, portanto, o presidente da Câmara e do Senado para o diálogo em torno do destravamento da pauta e também de uma costura em torno dessa aprovação, principalmente do pacote fiscal e também de projetos que são muito importantes para o andamento do país no ano que vem, como o caso dos dois projetos que envolvem o orçamento público, né? A LOA, Lei do Orçamento Anual, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente percebe que há uma tentativa do governo de destravar essa pauta e agora, com esse afastamento de Lula, quem encabeçará essas discussões deve ser o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente percebeu que Haddad teve um desempenho político significativo no começo do governo, exatamente em meio às tratativas para que se conseguisse aprovar a reforma tributária como foi aprovada. Naquela ocasião, Fernando Haddad tomou as rédeas dessas negociações em meio a um cenário turbulento para a articulação política do governo e uma série de críticas públicas, inclusive, envolvendo os principais atores responsáveis pela articulação política do Palácio do Planalto. Então, nesse momento, deve ser Fernando Haddad que deve reassumir esse papel de protagonismo em torno desse diálogo com os parlamentares, tanto que imbuiu, por exemplo, o seu secretário, Dario Durigan, exatamente para trazer essa notícia de que havia ali um consenso em torno da publicação dessa portaria que deve pacificar essa questão das emendas. Ainda hoje há essa expectativa de que seja publicado deve ser publicada essa portaria por parte do governo. E agora a gente vê, portanto, um momento em que Fernando Haddad, né, vive uma dificuldade do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, exatamente muito pressionado pelos resultados econômicos e também pressionado por causa exatamente daquele anúncio, né, do pacote fiscal que decepcionou bastante o mercado financeiro e misturou, né, um programa de corte de gastos com a revisão da faixa de isenção do imposto de renda, que causou aquele burburinho todo, uma turbulência no mercado financeiro. Então, Haddad vive um momento bastante delicado e que agora ele tem a oportunidade, portanto, de trabalhar por essas pautas que são de extrema importância para o Ministério da Fazenda, como o próprio pacote que envolve a revisão de 70 bi para o ano que vem e para 2026, a regulamentação da reforma tributária, que voltou a ser discutida hoje no Senado Federal, e, evidentemente, esses dois projetos que envolvem a consolidação do orçamento do ano que vem, para que o governo consiga ali destrinchar exatamente esse preparo, né, esse planejamento orçamentário em torno de todos os projetos e envios, por exemplo, de recursos para os ministérios e também envolvendo as emendas parlamentares para o ano que vem, para que não haja um momento tão turbulento como esse que vem acontecendo, que o governo se vê muito pressionado por parte do Congresso Nacional, o Congresso Nacional fazendo uma pressão pública em torno dessa insatisfação em relação à decisão do ministro Flávio Dino envolvendo a liberação dessas emendas e esses projetos que são de extrema importância para o governo parados há 2 semanas do fim dos trabalhos legislativos, Leandro.